pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês de 3 leituras que eu fiz recentemente, que são de livros de suspense que foram lançados esse ano, pelo menos esse ano no Brasil, tá? Não sei se no país de origem é desse ano. O primeiro deles é Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter, que foi lançado pela editora Trama, que na verdade é um selo, né, de uma editora que já existia, mas é um selo que saiu esse ano, que se eu não me engano só vai lançar livros de, acho que, suspense, fantasia, criminal, enfim, livros desse gênero. O segundo que eu li é esse Quarto de Hóspedes, da Dreda C. Mitchell, que é da editora Gutenberg. Esse eu não vi ninguém falando por aí, mas me chamou a atenção pela capa, enfim, e aí eu comprei e li. E o terceiro é O Farol, da Emma Stonex, que foi lançado pela Intrínseca. Esse foi lançado bem recente. Esse e o Quarto de Hóspedes acho que foram lançados inclusive no segundo semestre. Eu vou pôr aí a data, o mês para vocês. O da Daisy Mason eu já não sei, talvez tenha sido no primeiro semestre. Bom, então vamos lá. Assim, gente, eu achei legal trazer os três livros no mesmo vídeo, porque apesar dos 3 livros serem de suspense, eles são muito diferentes. Eles são suspenses totalmente diferentes, tá? A gente vai ter um suspense que lida com um crime aqui, do Daisy Mason, é literalmente uma investigação. Esse daqui já é um suspense um pouco mais psicológico, tá? Não tem polícia, detetive, nem nada disso. É realmente entender ali o que tá acontecendo com a personagem. O Farol, ele também é um suspense um pouco mais psicológico. Tem vários mistérios ali acontecendo no livro. Eu nem sei se esse seria um livro de suspense, porque ele não te prende assim da mesma forma que os outros. Não que não seja interessante, ele só não é do mesmo formato, sabe? Mas aqui atrás, inclusive, tá dizendo que ele é um thriller. Então, tô entendendo que é suspense. Mas pra mim ele é muito misterioso, sabe? Mas tem essa vibe o livro. Bom, vamos começar então pelo Daisy Mason. Então, Onde Está Daisy Mason? Gente, ó, não vou falar nenhum spoiler, tá? De nenhum dos 3 livros, então podem ficar tranquilos. Onde Está Daisy Mason é um tipo de livro que eu gosto muito de ler, que é um livro de investigação clássico, assim, tá? Tem um crime. O que acontece é que tá tendo uma festa num jardim, tá? Se passa na Inglaterra, eu acho que é em Oxford, a história. Então, tem um casal que tá fazendo uma festa de jardim, eles têm 2 filhos, o Leo e a Daisy. E aí, no final da festa, eles percebem que a Daisy sumiu. E aí era uma festa que tava, tipo, os amiguinhos da escola da Daisy e do Leo, estavam os vizinhos, enfim, uma galera que eles conheciam. E ela sumiu. Ela, inclusive, estava fantasiada de Margarida, né? Que Daisy é o nome dela, enfim. Daisy é Margarida em inglês. E aí, enfim, ela desapareceu. E aí começa uma investigação. O que eu gostei bastante do livro é o formato, assim. Primeiro que o livro, ele tem uma forma narrativa bastante diferente, porque ele vai intercalando, de fato, a história, ali você está acompanhando o investigador, com algumas, tipo, entradas de rede social, como se fosse um Twitter, sabe? Ou não sei se um Reddit, mas talvez mais para um Twitter. Que daí tem, por exemplo, o tweet da empresa de notícias noticiando, a galera comentando a notícia. E aí vai, sabe? Toda aquela especulação na internet. Não é cansativo, esse tipo de entrada, não ocupa o livro inteiro, mas eu achei uma narrativa da história bastante interessante. Um outro tipo de narrativa que tem aqui, eu não sei se é transcrição de áudio de interrogatório ou seria o próprio áudio do interrogatório, sabe? Também achei bem legal. Assim, te prende muito a história. Eu mudei várias vezes o que eu achava que estava acontecendo, apesar de ter minhas suspeitas, eu sempre mudava a minha suspeita. E tem um plot twist muito grande logo no começo do livro. Tipo assim, na página 50, sabe? E aí te prende até o final da história, porque aumenta mais ainda o mistério. O tipo de história que te faz desconfiar de muitos personagens, tá? Todos os livros aqui, pra mim, têm a mesma nota, tá? Todos tiveram pontos positivos e pontos que eu não gostei tanto, mas aí também é a opinião de cada um, né? Aqui, particularmente, se eu não me engano, não sei se é o último capítulo ou o epílogo, pra mim faltou um pouquinho,
sabe? Que assim, é a resolução do mistério. Faltou desenvolver um pouquinho mais pra mim do porquê, qual que foi a motivação que levou aquilo, sabe? Mas não estraga a experiência, eu achei muito interessante acompanhar a investigação, te prende, não é um livro tão pequeno, deixa eu ver quantas páginas tem. É média assim, ó, tem umas 330 páginas, tá? Tem umas 330 páginas, mas é super rápido de ler, porque realmente te prende o mistério. O próximo livro que eu li é Quarto de Hóspedes, tá? Quarto de Hóspedes é um livro... Gente, ignora, tem um barulho muito forte de chuva aqui no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, tá? Mas não tem o que fazer. Minha janela fica batendo também, não sei se vocês estão escutando, mas... Quarto de Hóspedes é um livro, é um suspense também, mas é muito mais pro lado psicológico. Então, assim, nem tem polícia, nem tem detetive, nem nada, que eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de suspense, né? Mas é um livro que, assim, a sinopse, também sem spoilers, é que a Lisa, ela é uma moradora ali, se passa em Londres, tá? Ela tá buscando um quarto para alugar para morar, né? Talvez não seja tão comum aqui no Brasil, mas em Londres, em outras cidades, outros países, enfim, tem gente que aluga um quarto vago da casa para um inquilino, né? Então, o inquilino fica ali morando naquele quarto, enquanto os moradores da casa continuam morando na casa também, enfim, e divide-se as áreas comuns, tudo mais. Bom, a Lisa tá procurando um quarto pra morar em Londres. Ela encontra essa casa que ela acha super legal. É uma casa, tipo assim, antiga, faz barulho, grande, enfim. Mas ela acha super legal, super charmoso, enfim. Ela vai dormir nesse quarto, que, se não me engano, é no último andar da casa. E logo que ela se muda... E assim, gente, vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem ler esse livro, não leiam a sinopse que tá atrás dele, porque, sinceramente, eu acho que tá dando spoiler aqui, sabe? Porque o que tá comentando aqui acontece pra mim bem mais pra frente no livro, tá? Mas o que eu posso dar pra vocês de sinopse, acho que com menos spoilers do que o próprio livro tá dando, é que logo que ela se muda, quando ela foi visitar, o dono da casa, ele falou que ela era a primeira pessoa a morar lá naquele quarto, tal, que tava novinha, tava super reformado, o quarto quando ela mudou, tudo mais. Mas ela encontra no fundo de uma gaveta, ou atrás da gaveta, uma carta, como se fosse de alguém que morava já lá antes, né? Descrevendo ali uma situação, enfim, e parece muito uma carta de suicídio. Então ela fica muito envolta por esse mistério. Ela fica quase que obcecada ali em entender o que aconteceu antes. E quanto mais ela cavuca ali para entender o que aconteceu, mais coisas misteriosas vão acontecendo, sabe? E aí você começa a achar tudo muito estranho junto com ela. O casal que mora na casa parece meio estranho, a vizinha do lado parece meio estranho, ninguém tá agindo completamente normal ali. Até alguns momentos a própria Lisa parece que não tá agindo totalmente normal, sabe? Tem um plot twist no meio do livro. Ai, peraí, meu olho. Pronto. Ai, peraí. Tem um plot twist no meio do livro que é super interessante. Que assim, eu não peguei. Eu não peguei. Não é aquele tipo de livro que te joga um plot twist que era impossível você pegar ali. Sabe quando tem um livro que, mano, joga uma solução do nada, que não te deu nenhuma dica de aquilo que estava acontecendo? Talvez eu até tenha dado aqui durante o livro, mas eu não peguei esse plot twist. É super interessante, uma reviravolta gigantesca na história. Basicamente, pra mim, tem um antes e um depois aqui no livro, sabe? A primeira parte é um tipo de suspense, a segunda parte é um outro tipo de suspense com uma outra coisa acontecendo. Mas que se interliga, sabe? Não é totalmente jogado. É super interessante. Esse livro aqui também, eu achei o final... Poderia ser melhor desenvolvido, o final. Não me desagradou, tá? Do Daisy Mason também, não é que me desagradou, mas eu também acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido. Achei um pouco corrido o final, tá? Achei um pouco corrido. Diferente do Daisy Mason, tá? Que eu acho que o final, ele não traz as motivações, não explica direito tudo. Aqui eu só acho que foi um pouquinho corrido, mas também é interessante, sabe? É um livro que ele não é tão grande também, ele tem 200 e, sei lá, 280 e poucas páginas, mas acontece tanta coisa aqui, gente, que nem sei como é que coube só nessa quantidade de páginas. E o último livro é O Farol. O Farol acabou de ser lançado, eu acho que, sei lá, deve ter sido lançado mês passado, talvez. O Farol
já é um livro de mistério. É um mistério super interessante, tá? Vou falar aqui pra vocês, contextualizar um pouquinho o mistério. Eu não acho que é spoiler, isso é prefácio do livro, primeiras páginas do livro, tá? E tem aqui atrás também um pouco falando e na orelha. Mas, basicamente, o que acontece? Esse livro, ele se passa em 2 momentos, tá? A história narrativa dele é contada em 1980. Ai, peraí. Tipo, poderia ter visto isso antes, né? Mas peraí. Um segundo. 1972. Então, tá intercalando o tempo aqui. Ele é contado em 1972 e depois em 1992, tá? O que aconteceu em 1972? Haviam 3 trabalhadores em um farol. Esse é um tipo de farol diferente, pelo menos, do que eu tenho no meu imaginário. É um farol que fica literalmente no meio do mar. Ele não fica numa ponta da praia ou numa ponta de terra, assim, ligada ao continente. Ele não é ligado ao continente, ele fica absolutamente no meio do mar. E aí, o que acontece? Como é o trabalho lá, né? Tem 3 pessoas que ficam alocadas nesse farol por muitos dias, tipo assim, parece que mais de mês, assim, que eles ficam alocados, e vai revezando, né? Tipo, volta um, vai outro, fica lá um tempão, sempre 3 lá. E o que acontece é que no dia que a equipe dessa empresa, né, que é a Trident, deve ser Trident, né? Que a Trident vai lá trocar um dos ai, gente, trava línguas, peraí, faroleiros. A Trident vai trocar um dos faroleiros que tá lá trabalhando e vai deixar outro no lugar. Eles chegam lá no farol e não tem ninguém lá. Simplesmente desapareceu os 3 trabalhadores que estavam lá no farol. Eles entram, tá tudo arrumado, não tem nada estranho. A mesa tá posta para 2 pessoas em vez de 3. E os relógios de 2 andares diferentes estão parados na mesma hora, tá? Então, assim, fica um mistério. E a porta estava trancada por dentro, tá? Então, fica um mistério muito grande do que aconteceu, né? E aí vai revezando a história entre 1972, que a gente vagarosamente vai entendendo o que aconteceu, vai acompanhando ali os últimos, sei lá, talvez o último mês ali, antes de acontecer esse mistério, né? Antes deles desaparecerem, com 1992. Em 1992, basicamente a história é o seguinte: tem um escritor, que ele é um escritor de suspense, mistério e de livros com temas náuticos, digamos assim, então, tipo, livros que acontecem em alto mar, em barcos, coisas assim, que ele quer escrever sobre esse mistério. Então, o que ele faz? Ele vai atrás das mulheres, da ex-namorada, enfim, dos 3 trabalhadores que estavam lá no farol, né? Não só, ele vai atrás de parentes também, enfim, ele tenta resgatar essa história. Então, e aí, assim, tem uma coisa bem legal e que não é cansativo, eu achei que agregou bastante no livro, que é o seguinte: em 1972 tem 3 tipos de capítulos, sempre que a gente está em 1972, que é o capítulo do Vince, do Arthur e do Bill, que são as 3 pessoas que estavam no farol. Então vai revezando o ponto de vista da história, que isso é bem interessante. Eu não acho que o narrador é em primeira pessoa. É em primeira pessoa? Peraí. Não é em primeira pessoa, mas mesmo assim acompanhando cada um dos 3 personagens, tá? E aí, em 1972, o narrador acompanha também mais de 3 personagens, mas principalmente a Ellen, a Jenny e a Michelle. Acho que é Michelle. Ai, meu Deus, estou esquecendo todos os nomes dos personagens. Acho que é Michelle, que são as mulheres e a namorada dos trabalhadores do farol, tá? E aí tem 2, assim, além de acompanhar as 3, ainda tem 2 tipos de narrativas. Então, pode ser narrativas de um narrador narrando, acompanhando o ponto de vista de cada uma, e ainda tem um momento que elas estão falando com o escritor, como se fosse falando. Então, é um capítulo ali de 2, 3 páginas, que é em primeira pessoa, que é como se ela estivesse dialogando com o escritor, mas a gente nunca tem a fala do escritor. Isso eu achei super interessante, assim, sabe? Então tem trechos delas literalmente contando assim a história, né? Do ponto de vista delas, do que aconteceu na época.
Então, eu achei bem interessante, assim. Eu acho que é um livro que é um pouco mais lento do que os suspenses normais, pouco mais lento do que os outros dois suspenses, mas era um mistério que me prendeu, assim. Só de saber essa sinopse, que os três sumiram do farol do nada, já me prendeu, tá? E aí você vai acompanhando, enfim, eu acho que é uma leitura gostosa de se fazer. E aí, assim, o que é interessante, e aí vai solucionando aos poucos, é que parece que cada personagem traz um mistério por si só. Cada um tem um segredo, alguma coisa que está acontecendo, enfim, alguma coisa que no passado deles, e aí vai te prendendo cada um dos pequenos mistérios desses personagens, sabe? Então, eu achei bem legal. Ele não é um livro com final aberto, tá? Mas vocês vão ver no final do livro, assim. Não sei também se supriu toda a minha curiosidade, sabe? Então, não sei. Mas eu gostei bastante da leitura. Então fica assim, gente. São livros que eu dei, sei lá, entre 3 ali e 4 estrelas. Mas de qualquer forma, são livros que eu recomendo, sabe? Eu acho que são leituras gostosas, enfim. Talvez o final dos 3 não tenha sido do jeito que eu esperava ou queria, mas também assim, gente, minha opinião, né? Cada um tá aí pra ter a sua opinião. São livros que eu recomendo de qualquer forma, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das indicações e do que eu comentei deles. Depois a gente se vê. Até mais. Ai, gente. Ai, peraí. Voltei. Eu queria fazer uma coisa também no final dos vídeos, que é o seguinte, às vezes, quando eu tô numa leitura, eu faço marcações aqui na lateral, sabe? São frases interessantes, ou, sei lá, frases que eu quero reler depois, ou recordar de alguma maneira. Eu não fiz muitas marcações, acho que livro de suspense é um pouco mais difícil de ter frases desse estilo, mas eu queria ler pra vocês de qualquer forma. Então vamos lá. A primeira aqui do quarto de hóspedes. Vocês, jovens, pensam que devem ser felizes o tempo todo. Ela estava certa. A vida é cheia de altos e baixos. E aí, temos aqui do farol. Aqui tem toda a minha vida, percebi que existem 2 tipos de pessoas. O tipo que ouve um rangido em uma casa escura e isolada e fecha as janelas porque deve ter sido o vento. E o que ouve um rangido em uma casa escura e isolada, acende uma vela e vai dar uma olhada no que pode ser. Achei interessante ter esse tipo de citação num livro de suspense, sabe? A próxima citação. Enfim, não vejo porque alguém ia querer ler sobre o lado sombrio da vida. O mundo já tem muito disso. Por que não podemos ter mais histórias sobre coisas boas? Também achei engraçado ter isso num livro de suspense, né? Mentiras são fáceis de contar. Você simplesmente não diz nada. O que eu mostro às pessoas e o que eu sou são 2 coisas diferentes. Não é assim com todo mundo? Então é isso, gente. Agora sim. Até mais.